Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui diretamente da Waste Expo, gravando uma série de podcasts que vai ser disponibilizado a partir de amanhã no YouTube da SAESCOM. Hoje nós temos o tema, o encerramento dos lixões como ferramenta da mitigação climática. Eu sou Fábio Versbiscas, eu sou Head de Logística Reversa do SAESCOM e nós trouxemos 3 grandes especialistas do setor para essa conversa. Vamos começar com o Dr. Pedro Maranhão. Ele é o diretor-presidente da ABREMA, que é a Associação Brasileira de Meio Ambiente e de Resíduos e Meio Ambiente. O Antônio Januzzi, diretor da Extra Ambiental, grande amigo, conheço ele há mais de 20 anos, especialista em tecnologia. E o Ivan Mello, consultor ambiental, especialista em resíduos sólidos, em regionalização. Bom, já me apresentei e gostaria que agora vocês se apresentassem. De 2 a 3 minutos, o que trouxeram vocês até aqui? Pode começar, Ivan. Eu começo? Bem, obrigado, muito bom estar aqui. Eu acho que esse tema é árduo, acho que podia ser mais leve, né? Encerramento de lixão é uma briga forte, né? Eu tenho um histórico aí na área ambiental já há quase 20 anos, trabalhei na parte de formulação da política nacional, fui depois acompanhar o secretário Penito na reformulação da política estadual, do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. De maneira paralela, numa conversa com o Penito, acabei indo fazer uma prática relativa a assumir uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no caso do Sertãozinho. Coloquei em prática tudo que a gente tinha dentro desse material e, de maneira paralela, montei um trabalho forte lá no CMM, Consórcio de Municípios da Mogiana, e startei uma ação para poder ter efetivamente esse atendimento, né? Hoje presido a Câmara Técnica Ambiental da Federação Nacional de Consórcios Públicos, são 517 consórcios, é um grupo gigantesco de municípios, beirando quase 2.000 municípios envolvidos, 2.200, e é um trabalho que a gente vê que é muito difícil, porque você chegar no prefeito é quase impossível, e achar solução, então, para lixão é limite a sonho. Perfeito. Bom, Antônio Januzzi, estou para completar 30 anos aqui de resíduos. Já também passei por todo tipo de situação. A gente tem uma atuação forte na limpeza urbana, na parte de tratamento de resíduos. Então, mais especificamente aí na busca de tecnologias, está tentando trazer aí de fora ou desenvolvimento interno aqui no país, alternativas para tratamento de resíduos. Tive a felicidade de participar de alguns projetos grandes, como Caieiras, como o TRCS, outros projetos que são aí ícones dentro desse segmento. E estou bem feliz de ter sido convidado aqui pelo Fábio, que é um amigo de outros carnavais. A gente espera poder estar contribuindo aí nesse tema que é tão importante, que é a questão da erradicação dos lixões, né? Eu sou Pedro Maranhão, sou economista, fui secretário de Estado, fui diretor de banco, fui chefe de gabinete de ministro, secretário executivo do ministério, fui ministro interino e, ultimamente, eu fui secretário nacional de saneamento, né? E hoje eu presido a ABREMA, que é uma fusão entre a Abrelp, a Betre, Celu e Celurb, que eram as entidades que representavam o setor de limpeza urbana e resíduos sólidos de uma maneira geral, né? E tive a oportunidade de ajudar a elaborar, ajudar a aprovar e ajudar a implantar o marco regulatório de saneamento, que para mim o saneamento existe antes e depois do marco regulatório de saneamento. Então, para mim é um orgulho muito grande e um prazer muito grande estar aqui. Bom, legal. Agora vamos lá para o nosso tema, né? Os encerramentos de lixões, eu acredito que já era um tema para ter sido morto e enterrado há muito tempo atrás, né? Haja vista que a Lei 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabeleceu um prazo, um limite para o encerramento dos lixões lá em 2014. Aí 2014 foi para 2018, foi para 2020
2021 e agora nós temos um novo prazo que é 2024. Será que a gente vai cumprir? Não sei, vocês que vão me dizer. Agora a pergunta que fica é: quais são os principais desafios, as principais barreiras que foram encontradas para que, de fato, essas metas não tenham sido cumpridas, né? E se lá em 2024 realmente a gente vai conseguir cumprir com essa meta que foi estabelecida agora pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Olha, não vamos cumprir, isso fora de questão. Não existe nenhuma possibilidade de se cumprir essa coisa. O que existe ainda no nosso país é que lei pega e lei não pega. Se realmente cumprisse a lei lá, que foi aprovada desde 2010, né, nós íamos cumprir, teríamos cumprido. Mas não cumpre, não se cumpre lei, então não vamos, isso aí está fora de questão. Agora está avançando. Isso é bom, isso é sinal que a curva está dos encerramentos de gestões e das prefeituras começaram a disponibilizar seu resíduo em aterros ambientalmente corretos, estão crescendo. Isso é fato, né? E isso é muito bom. Mas que vai encerrar em 2024, eu não acredito. Eu acho que para 2033, como o marco regulatório de saneamento lá pregoniza lá a universalização, que é muito difícil, mas se houver nessa pegada e os prefeitos conscientizar, o Ministério Público realmente fazer com que os prefeitos cumpram a lei, eu acho que nós temos grande chance de realmente chegar em 2033 com a universalização do resíduo sólido. Eu acho que aí tem um aspecto importante no seguinte, a gente teve uma evolução em alguns processos, talvez até com a ênfase que aconteceu nesses tempos últimos, em tentar erradicar lixões. Então, houve realmente uma percepção de uma diminuição grande, de 3.045, hipoteticamente, caíram para 2.500. Só que, na prática, o que a gente verifica é que muitos espaços que eram qualificados, eram aterros em vala, mas que eram possíveis de tratar, acabaram virando lixões, por um motivo talvez difícil e muito simples, que é a falta de fiscalização e acompanhamento e de incentivo, porque você, na verdade, tem um custo alto no processo desse tipo. De maneira paralela, eu acho que uma coisa que o Maranhão comentou que é muito importante é uma percepção muito positiva que a gente teve foi nesses últimos 5 anos a mudança de entrada do resíduo dentro do saneamento, como a quarta perna do saneamento, que é a quarta perna do saneamento: água, esgoto, drenagem e resíduo. Quando isso acontece, você sai do aspecto de ver resíduo como uma característica ambiental e passa a ver como necessidade de investimento, como infraestrutura, tanto no estado de São Paulo foi para a Secretaria de Infraestrutura, quanto nacionalmente também houve essa migração. Isso dá uma pontuação, mas não faz muita diferença se você não tiver foco direto no caminho de erradicação. Perfeito, eu concordo. Assim, na verdade, só complementando, o que a gente pode observar é que, por exemplo, quando a gente fala do estado de São Paulo, a gente tem uma situação feliz, né, de praticamente não contar aí com lixões, mas a gente sabe que a situação do país como um todo é distinta, né? Então, tem vários locais que a gente ainda encontra muitos lixões e uma carência não só de um aparato para tratamento de resíduos, mas energia, saneamento como um todo. Isso é um problema e existem locais, muitas comunidades com um volume de resíduos muito pequeno, né? E a gente percebe no Brasil uma dificuldade da formação de consórcios para a constituição de um equipamento adequado, que tenha porte, que possa ser operado com uma longevidade maior, né? Então, tudo isso, como os meus colegas falaram anteriormente, depende aí de alguns mecanismos, incentivos que até hoje a nossa política carece, né? Eles foram até, houve a alusão deles, mas até então não se consolidaram os incentivos, e uma fiscalização mais intensa, né? Para que efetivamente a lei venha a ser cumprida. Oh, perfeito. Agora, mudando um pouco de pergunta, vamos lá para as emissões, né? Estima-se que o setor de resíduos sólidos aqui no Brasil representa de 4% a 5% das emissões de gás de efeito estufa. Como que a
erradicação dos lixões pode contribuir para a minimização da emissão desses gases? Acho que essa daí pode ser para você primeiro, que você é um grande especialista. Não, na verdade, assim, é lógico. Existiu até uma certa confusão aqui em uma série de fóruns que contabilizavam muitas vezes um lixão com uma emissão até positiva com relação a um aterro. Isso é um equívoco absurdo, né? Porque num lixão a gente não tem nenhum tipo de drenagem de gases, então tudo sai por qualquer tipo de fresta ou de caminhos facilitados para o gás, então isso sai de uma maneira totalmente descontrolada. Quando a gente passa por um aterro sanitário, é lógico que, primeiro, minimamente, pela legislação, eu tenho a queima isolada em cada um dos flares, né, em cada um dos drenos de gás, na finalização do dreno de gás. Então isso é lógico que já mitiga, porque o que faz com que a área de resíduos seja responsável por essa porcentagem é muito em função do metano. O metano ele é até 25 vezes, digamos, né, com relação ao CO2, ele é até 25 vezes mais poluidor, mais contaminante, né? Então, ele é uma fonte importante que precisa ser trabalhada. E para eu destruir esse metano, eu tenho que passar por uma queima. Originalmente, para atender a legislação num aterro sanitário adequadamente operado, eu tenho drenos de gás que vão proporcionar a queima no seu final. Agora, muitos aterros, como está sendo a grande tendência hoje, vão além, né? Então, eu capto esse biogás, que na verdade tem 55%, 57% de metano, faço alguns pré-tratamentos e ou coloco em motogeradores para geração de energia, então ainda tem uma geração de energia, né? Ele é considerado um combustível, ou, como existem outras iniciativas nesse ponto, eu faço uma purificação desse percentual que não é metano para atingir as características do gás natural e poder ser utilizado como biometano, que hoje é uma grande tendência no país também. Sim, eu acho que é bacana essa questão por uma lógica. A gente está num momento bem interessante agora, exatamente, na aprovação do mercado regulado de carbono. Então, o Brasil começa, então, a passar de um mercado voluntário para um mercado regulado, e isso leva a ter que ter políticas claras, investimentos claros e uma lógica direta de compromisso para ser aplicada. Eu acho que essa questão agora vai ter uma análise, até o final do ano a gente deve ter essa legislação aplicada. Isso eleva, na verdade, o patamar. Hoje o patamar é 2 bilhões no voluntário, pode chegar a 500 bilhões no mercado regulado. A grande dificuldade é que você tem que fazer um movimento, no momento que você cria o mercado regulado, sem desobrigar a contrapartida de todo mundo que está junto, porque existe uma tendência ao pessoal a querer que, quando você regula o mercado para o Estado, você joga ao Estado a responsabilidade. E não é dele a responsabilidade dele é criar os mecanismos para que você tenha o mercado existindo. O mercado de carbono é entre partes, ponto. E aí isso que é importante. E um projeto desse? Eu encerrei um lixão, consegui capturar tudo o metano, purifiquei esse metano, transformei em biometano, estou gerando energia. Esses projetos, eles podem se transformar em crédito de carbono? Sim, eles deveriam, todos já estar sendo creditados. O que falta muitas vezes, e isso é natural, né? Porque você, quando faz um projeto de carbono, você tem uma capacidade de voltar 2 anos. Então, você tem uma possibilidade de pegar daqui a 30 anos futuro, mais 2 anos para trás. Então, o grande processo, o ESC trabalhou 30 anos, todos os aterros estão queimando metano, usando essa energia para energia elétrica, etc. Já poderiam ter tido um fluxo gigantesco que muitas vezes não foi bem aproveitado como projeto. É fazer o correto projeto da maneira no edital certo e captar o recurso que é de direito, né? Porque eu acho que o grande caminho é gerar dinheiro para poder fazer as mudanças. Exatamente. Essa emissão evitada, então, você ao longo do tempo você consegue transformar isso em créditos. O ideal em qualquer um dos projetos de crédito, né, seja através de qual plataforma for,
é importante você ter o planejamento do que você imagina que vai acontecer e já lançar isso no teu projeto, né? Para que você possa efetivamente contabilizar tudo que está sendo evitado. Claro que a gente, fazendo o trabalho do aproveitamento do resíduo, vai diminuir o gás de efeito estufa. Isso é natural. Uhum. Agora, nós estamos correndo um risco muito sério no nosso setor do projeto que está sendo votado lá no Congresso, no Senado. Porque o projeto que veio do governo põe a gente no mercado regulado, onde no mundo inteiro não existe isso. Isso é um negócio muito problemático, que a vez da gente mitigar, nós vamos ter que pagar ainda, além de mitigar. Se tiver E nós não geramos, nós tratamos o lixo que nós... Quem gera é o cidadão. Não, exatamente. Né? Você está Então, tratando, claro. Então, isso é um problema, nós estamos lá trabalhando arduamente. A relatora é a Leila do Vôlei, fez um relato totalmente ruim para nós, para o pessoal do agronegócio também, que está muito, ou o pessoal da CEBIC também, que é da CNI, que também então, não agradou ninguém. É um projeto do governo que quer fazer, jogando para a plateia, aí, sei lá, o que é que eles estão fazendo. E realmente está indo na contramão do mundo, né? Exato. O mundo inteiro, quem mitiga não está no mercado regulado. E aqui no Brasil você quer inventar a roda, quer fazer o diferenciado. E eu já tive discussões muito lá, 3, 4 semanas em Brasília, tanto com senadores, como com o secretário Hollenbeck, como no Ministério do Meio Ambiente, e eles todos entendem, não, vocês têm razão. Se tem razão, então tira, não. E eu usei até uma brincadeira, ó, você chega aqui, todo mundo, ó, você é inocente, mas aqui todo mundo é culpado, mas eu vou prender todo mundo, e tu diz para o delegado que tu é inocente. Uhum. Pelo amor de Deus, se eu sou inocente, então eu já não vou preso, né? Eu já fico aqui. Então isso que vocês estão fazendo é isso. Pegando todo mundo, botando na vala como... Balizando, né? E depois você vai lá esclarecer que você não é gerador. Ele põe junto com cimenteira, com metalúrgica, com mineração. Eles põem a gente junto no mesmo nível. Isso é muito ruim. Isso é uma discussão que realmente nós temos que travar lá, estamos travando no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Próxima pergunta vai ser em relação ao arcabouço legal. O que eu entendo, né? A gente vem acompanhando pelo menos eu acompanho desde a Lei de Crimes Ambientais, depois, lá em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi um marco para o nosso setor. Lá em 2020, o Marco Legal de Saneamento. Agora nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Eu vejo um arcabouço legal bastante robusto no nosso setor e bastante moderno. A pergunta aqui é como que essa legislação, o que essa legislação traz de novidades para que, de fato, a gente possa cumprir com a meta do encerramento dos lixões? Eu acho que o Maranhão podia falar um pouco do marco regulatório do saneamento, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Eu acho que esse diferencial. É o marco mesmo. Não, mas isso eu já coloquei lá na primeira fala, né? O marco regulatório de saneamento realmente foi um grande avanço para o setor, foi um grande avanço para o país, né? Eu costumava dizer que o esgoto não tratado e o lixão a céu aberto não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. É esgoto não tratado e é lixão a céu aberto. Pode estar o pudim lá, pode estar o estrógeno. Quem estiver lá continuará sendo. Ou você resolve a questão, ou você não resolve, independente de ideologia. Aqui a gente tem o costume de politizar tudo, de ideologizar tudo, mas o que precisa é dinheiro. Se o poder público não tem dinheiro, vai atrás da iniciativa privada. Né? Se o poder público tem dinheiro, melhor ainda, mas se não tem. E hoje o que acontece com o marco regulatório é que deu essa chance para o setor fazer parceria com a iniciativa privada. Daí houve um avanço muito grande. Hoje, tanto no setor de resíduos sólidos, e como no setor da questão de água e esgoto, menos na drenagem. Esse avanço é muito grande, por quê? Porque os empresários entenderam da segurança jurídica, ele pode investir. Hoje, se você pegar de 2020 para cá, o que avançou na questão de projetos de aproveitamento de resíduos é fenomenal. Eu não tenho essa estatística, mas eu vou pedir para levantar, né, o que avançou de projetos novos na questão do aproveitamento do resíduo. É muito grande. Toda hora vocês mesmos têm projeto, Solvit tem projeto, a Horizon tem projeto, a Marca Ambiental tem projeto, a Lara tem projeto, tudo projetos novos que vêm em função de ter uma segurança jurídica melhor para ele fazer investimento.
Então, isso é um avanço muito grande. Eu estou otimista, né? Eu sou otimista nisso. Sem dúvida. Eu acho que, assim, só como histórico, né, o que a gente vivia no Brasil era uma escassez de legislação relativa a resíduos, né? Eu tinha uma de classificação, que era 10.004, e eu sabia se era classe 1, classe 2, e na época classe 3, mas o que fazer, como, o que não devia, o que poderia, etc. Então, é lógico, primeiro veio a política nacional, que foi um direcionador. É lógico que ela tem falhas, faltam algumas questões e etc., mas foi um direcionador trazendo algumas regras claras, né, para a gestão de resíduos como um todo. Depois, né, a questão do marco de saneamento, que trouxe uma estruturação para que as parcerias, como o Pedro comentou, se tornassem viáveis, porque é difícil o município ter conhecimento, equipe técnica e capacidade para dar continuidade em qualquer um desses processos, seja ele aterro sanitário, seja ou qualquer outra tecnologia para tratamento de resíduos. Você precisa de alguém que seja expert, que traga esse conhecimento, que saiba lidar com o resíduo. E essa aproximação, acho que ficou muito facilitada em função do marco e dessas legislações que vêm reforçando, né, e trazendo estímulo para que sejam adotadas as melhores tecnologias. Fábio, eu acho que a questão de arcabouço legal ela tem uma leitura importante. Em primeiro lugar, o Brasil, em aspecto ambiental, ele chegou sempre um pouco mais tarde que o resto do mundo em aplicação de normas ambientais. Isso é muito positivo. Por que positivo? Porque você pega estándares que já estão definidos e aplica. E aí você acaba tendo normatizações que muitas vezes não são condizentes com a realidade do Brasil, que ainda é um país que tem muito a lutar, diferente de outros países do primeiro mundo que já estão em estándares diferentes. Mas a legislação ela tem esse diferencial muito boa, principalmente na base. Agora, de novo, se não tiver fiscalização, você esbarra numa lógica de que você tem uma legislação e não sabe o que está acontecendo naquele processo, não sabe o que está acontecendo na aplicação. Um aspecto que eu acho importante, o Anuís comentou, é o seguinte: gestão municipal, que é a obrigação municipal de resíduos, é uma dor de cabeça, porque muitas vezes municípios de pequeno porte nunca vão ter solução. Você tem que ter um apoio, e eu acho que é um caminho que eu fortaleço, espero conseguir fortalecer, que é dos consórcios públicos. A legislação de 2020 veio consolidar papéis de responsabilidade para os consórcios. Então, o consórcio hoje consegue ter um fundo garantidor, um caminho de fluxo de caixa separado. Ao mesmo tempo, se um dos municípios participantes tiver inadimplente, ele não tira a adimplência do consórcio, ele fica inadimplente como município. Agora, são 10 municípios, um deles está com problema, os outros 9 vão ter ação acontecendo. Isso feito, você começa a ter a possibilidade de solução, que eu acho que, exemplo, de novo, no que o Janusz comentou, um plano municipal de resíduos sólidos é uma grana. Hoje você consegue atender com plano regional todos os municípios de um consórcio diretamente. Então, o consórcio tem que acontecer, entregar seu diagnóstico, sua resposta, e no paralelo não precisa mais ter a obrigação de estar atendendo, né? A gente está fechando agora, está entregando para consulta pública o FEP da Caixa, lá da CMM, da Mogiana, um trabalho que teve um investimento de quase 10 milhões da Caixa para desenvolver um projeto para a aplicação desses resíduos na região. Então, você consegue permear uma ação que dá solução para municípios grandes como Ribeirão e municípios pequenos com 3 mil habitantes no mesmo bojo, tendo um caminho que atende ao que preconiza a 14026, que é exatamente... Por que existe bloco numa 14026? Para que a atenção de solução em saneamento e resíduo não esbarre só em lucro, esbarre em pessoa, em ser humano. Quer dizer, você atenda a todos. Ponto. Tem que chegar à universalização, né? Isso é bem bacana. Eu acho que esse caminho é um caminho bem positivo e a gente tem lei para isso, contanto que a gente aplique e fiscalize. Em termos de remuneração no município, muito se fala que os municípios estão quebrados, que os municípios não têm dinheiro, né?
Quais são as ferramentas que a lei traz para garantir essa sustentabilidade econômica e financeira dos contratos? É que, na verdade, você tem uma lógica, eu acho, que fica clara numa questão seguinte. Eu tinha um amigo, né, Pedro Tobias, deputado, que ele, quando atendia um prefeito, ele falava assim: pega teu vice e coloca como secretário de saúde. Ele nunca mais vai fazer nada e ele não vai conseguir fazer mais nada na vida. Porque se você pegar 100% do orçamento e jogar para a saúde, Ainda vai faltar. ninguém vai ficar satisfeito. Uhum. E aí vai para resíduo, vai para tudo. Uhum. Então, a rúbrica orçamentária ela é muito difícil de ser atendida. Então, na prática, é a lógica, porque existem municípios deficitários no aspecto do saneamento, no aspecto de resíduo, existem, mas você tem que entender se aquele déficit é relativo à população, à quantidade de habitantes, ou é relativo ao erro administrativo. Se não for erro administrativo, você tem que ter uma atenção social para atender isso, sim, acabou. A questão dos municípios é simples, é cumprir a lei. E a lei determina que ele tem que cobrar. Exatamente. É isso. Ele tem que cobrar o serviço. É um serviço prestado, como é energia, como é água, como é telefone celular, como é net, TV a cabo. Simplesmente ele tem que cobrar. Agora, os prefeitos, sempre com aquela visão eleitoreira, né, não fazem isso com medo, vou perder voto, mas já fez outras coisas. Aquilo é quebra de paradigma, ele tem que enfrentar. E o Ministério Público tem que exigir que ele faça isso. O Tribunal de Contas tem que exigir. Só assim a gente consegue avançar na questão da universalização, de ter segurança, os empresários, as empresas, sabem que está prestando um serviço, ela melhora a qualidade do serviço, que ela sabe que vai receber. Agora mesmo eu estava com um ali que disse: estou com 3 meses que eu não recebo da prefeitura, e ele tem que bancar e sustentar, então tem que cobrar. Tem uma promotora no Piauí, lá, procuradora no Piauí, que ela fez um trabalho interessante. Ela simplesmente pegou os municípios e viu quanto é que o prefeito gasta com vaquejada, carnaval, com time de futebol, com aniversário da cidade, com Bumba Meu Boi, sei lá. Aí ela pegou e levantou. E chegou o prefeito, não, você não tem desculpa não, tá aqui, ó. Você pode muito bem pagar para poder dar uma destinação ambientalmente correta para o seu resíduo. Não tem, você vai fazer. Então, é claro que é isso, tem que fazer a questão de prioridade. E aí é importante discussões, debate, para a sociedade ir se conscientizando e cobrar. Ela tem que cobrar do seu gestor. Também isso faz uma mudança impressionante. Uhum. Né? A questão do saneamento básico, hoje eu sempre disse que os gestores não tinham muita preocupação porque obra enterrada não dá voto. Hoje ele já mudou. Exato. Porque ele sabe que a obra de saneamento básico dá mais voto do que um chafariz numa praça. Né? Quando ele sabe mostrar que, olha, aqui nós temos qualidade de vida, aqui nós temos nosso esgoto é tratado, nossa água é tratada, e eu dou uma destinação correta para o meu resíduo, eu tenho uma coleta seletiva, tudo. Isso é fundamental. Hoje o prefeito cresce muito, o gestor cresce muito quando ele avança nessa pauta do saneamento básico. Perfeito. Muito bom. Quer complementar, Januzzi? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente vem percebendo e que tem se tornado bastante favorável, né? Primeiro, essa questão da educação ambiental. A gente vê que está permeando as escolas, né, as instituições de ensino. Então, as crianças já vêm com uma cultura diferente. Isso que o Pedro comentou, de cobrar, né? Muitas vezes os próprios pais. E os meios de comunicação têm divulgado muito esses temas. Então, a importância de um ambiente saudável, essa questão das mudanças climáticas que está tão em voga agora, que está aparecendo para tudo quanto é região do mundo, né? Está tão aflorante, tem tornado as pessoas mais conscientes da importância de uma gestão ambiental adequada. Pelo ambiente a gente compreende tudo, né? Então isso acho que tem sido também um instrumento importante de pressão junto aos organismos públicos, né? Para que eles possam, primeiro, que tenham plataforma para utilizar, que antes era aquilo que não aparecia, então não vou investir nisso, agora tem, né? E ele pode, inclusive, é uma boa plataforma para utilizar. Planos, né? Exato. E essas legislações que a gente comentou anteriormente trouxeram instrumentos para que ele celebre
contratos que são sustentáveis, né? Então, acho que tudo isso traz um arcabouço mais favorável para esse desenvolvimento. Uma questão, por exemplo, hoje, que ele comentou, você ranqueia os municípios. E aí, pelo ranqueamento, você consegue, o município, pleitear um acréscimo em ICMS verde. Isso faz diferença. Sim. Outra característica que o Pedro falou que é fundamental é obrigação à tarifação. Obrigação à tarifação municipal, e os prefeitos não fazem, se resguardando. O vereador falou que não posso fazer, está errado. Tudo que é divisível é tarifado obrigatoriamente, tudo que é indivisível, no mínimo, é taxado, porque na prática o cidadão paga. E paga onde? No IPTU. O dinheiro sai do município. Só que tem uma característica muito séria. O IPTU tem uma inadimplência de 45% a 60%. Ou seja, existe uma improbidade administrativa nata em ele estar destinando um valor, um pagamento de um serviço de resíduo, e não ter, tirando esse dinheiro exatamente do que foi previsto para isso, porque metade é inadimplente. Então, já de cara. Segunda situação, vamos fazer uma concessão, como a gente está fazendo lá na Mogiana. Aí o órgão vai ter uma tarifação numa conta de água. A água chega de 22 a 30 de inadimplência, depende da época. E a energia elétrica, que é a nossa grande briga, jogar na energia elétrica, a inadimplência é de 4% a 6%. Porque ela corta a luz se você não pagar. É uma questão de um entendimento de como que a gente vai fazer o pagamento do serviço, mas ele é obrigação. Eu acho que o Pedro falou uma coisa fundamental. Tem que saber de onde sai o dinheiro, para que sai o dinheiro. E hoje em dia é uma coisa nevoada que fica aí meio dispersa, né? Muito bom, muito bom. E em termos de reciclagem? No Brasil, eu fico até maluco quando eu vou estudar dados de reciclagem. A gente tem estudos que dizem que o Brasil recicla 2% a 3% dos materiais. Aí a gente vai lá na Associação do Plástico, é 25%. A gente vai na Associação do Alumínio, é 100%. Enfim, os dados, eles não convergem, né? Mas, de fato, para nós que trabalhamos nesse setor, a gente percebe aos olhos vistos que as taxas de reciclagem elas são muito baixas. Então, a minha pergunta é quais são as rotas para aumentar as taxas de reciclagem no Brasil? São realmente coleta seletiva, estruturação de catadores, separação mecanizada, né? Como o Januzzi tem uma experiência fantástica. Quais são as principais rotas? O que a gente precisa para atender até a própria legislação, o próprio Planares, que diz que em 2040 50% das embalagens deverão retornar ao setor produtivo através de sistemas de logística reversa, né? Olha, a reciclagem se resolve criando a indústria da reciclagem. Você imaginar que catador vai resolver o problema da reciclagem, e só existe catador quando a economia está embaixo, quando tem muito desemprego. Porque ninguém quer ser catador para ganhar 400, 500 reais. Ele quer ter um emprego. Claro. Carteira assinada, 13º, férias. Então, ou se cria uma indústria da reciclagem, e aí com incentivos, com tudo, realmente o produto da reciclagem não ser mais caro do que o original, se você não criar essa indústria, não vai resolver nunca. E aí pode até fazer junto com os catadores, com as cooperativas de catadores. Eles podem vir junto. E aí, se criando uma indústria, ele tendo segurança que ele vai ganhar dinheiro para sustentar a família dele, ele não sai. Porque nós já tivemos um problema sério aqui disso, aqui na cidade de São Paulo, onde um período que estava o emprego lá em cima, os catadores saíram e a coleta seletiva não tinha onde pôr. E o que fizeram? Aí não tinha mais onde pôr, o que era? Aí leva para o aterro. A Vejinha de São Paulo, no final de semana, a pessoa separa o lixo, a prefeitura joga para é porque não tinha o que fazer, não tinha, ou deixava ali, que era pior, não levava. Então, o menos ruim era levar para o aterro. Mas a população não entendeu assim, né? Então, essa é a questão. Ou se cria uma indústria da reciclagem, ou nós não vamos ficar sempre nessa mesma batida. Vai lá, catador, vai, não tem. Aí tem incide na reciclagem a questão fiscal, a cobrança de ICMS, de PIS, COFINS, e tudo encarece. Então, ou nós temos um incentivo mesmo sério para criar a indústria,
Aí os empresários vão investir nas suas plantas. Essa questão da reciclagem, junto com os catadores. Não dá para fazer tudo junto, tudo como parceiro. Mas aí uma indústria realmente que ela se autossustente. Perfeito. Eu concordo 100%. Eu acho que, assim, para que a indústria, para que a reciclagem funcione, todo o ciclo tem que ser adequado, né? Então, primeiro, eu preciso ter uma segregação adequada. Não adianta a gente... É lógico que existem sistemas de segregação a partir de resíduo misturado, mas tem uma perda muito grande em função disso. Então, se eu tiver uma segregação adequada nos domicílios, sempre é preferível. Depois, eu preciso ter um sistema de coleta que seja adequado, que passe de maneira diferenciada, para que as pessoas observem e consigam contribuir, né? Sem cair nessa armadilha que o Pedro comentou, que muitas vezes a pessoa tem todo um cuidado, separa, aí chega o caminhão e coloca tudo junto, né? E leva para o aterro. Então, a gente precisa ter o ciclo completo. É lógico, essa questão dos catadores e da segregação mecanizada sempre foi colocada como se daria essa convivência, né? Mas o que a gente percebe é que existe muito material e que existe material suficiente para um trabalho conjunto, né? Como o Pedro comentou, hoje os catadores, muitas vezes, na maioria das vezes, não têm condições adequadas de trabalho, né? Eles precisam estruturar melhor as suas cooperativas, eles precisam de condições de saúde, de trabalho, de segurança, que sejam adequadas como uma indústria, efetivamente, né? E eu vejo que equipamentos como o de reciclagem mecanizada, que aumentam a produtividade, podem trazer um ganho com uma atuação conjunta, ou seja, não é concorrente, na verdade é uma atuação conjunta e conveniente, inclusive, né? Mas de maneira adequada, com condições de trabalho adequadas e que possam potencializar o nosso material segregado, porque hoje, além de tudo, como eu tenho uma segregação inconstante, muitas vezes inadequada, o receptor também não valoriza da maneira que deveria, né? A indústria final, que é a receptora do material, não vai colocar o valor adequado porque sabe que tem um percentual de contaminantes ali naquele material e que poderia não vir se todo o ciclo funcionasse. Aí sim eu teria uma valorização dos materiais recicláveis que tornaria o ciclo todo autossustentável. É isso que a gente precisa realmente montar essa indústria da reciclagem, né? O ciclo completo para que ela se faça adequada. Eu acho que a gente tem uma lógica aí, o que o Maranhão falou é muito sério, né? A gente tem que ter uma visão prática de aplicação efetiva, diminuir o assistencialismo, essa visão de formalizar a capacitação. Quando eu estava lá como secretário, eu fiz um monitoramento da catação e eu vi que 60% dos catadores que nós tínhamos eram autônomos, os morcegões, o pessoal que não tinha nenhum tipo de associação, e isso levou a uma percepção muito grave, que é exatamente que você tem que entregar uma solução que atenda a todos, né? E isso é muito difícil, né? Esse ano nós tivemos o 11.043 e o 11.044, 2 decretos com essa finalidade, uma do Procatador e o outro do caminho de logística, né? Reciclar mais. O Reciclar Mais, né? O 11.433 e o 11.434, trocando o 11.044. Caminhos que eu vejo, assim, pensando, é sempre uma lógica de que você realmente trabalhe com educação ambiental e comunicação, fundamentalmente, senão você não vai nunca melhorar a segregação. No paralelo, você ter caminhos de fortalecimento das redes de apoio. Como fazer isso? Vou dar um exemplo. Pegar o sistema de crédito de nota fiscal que o Instituto Rever faz e usar esse sistema para entregar para a rede de apoio aos catadores. Não estou falando para você. E aí você começa a ter uma lógica que funciona, uma lógica que atende um suporte regional, um suporte diferente. E, de novo, vai virar vocês vão achar que eu sou chato, né? Mas eu acho que a regionalização é um grande aspecto nesse processo, porque
Dá para ter cooperativa em tudo quanto é cidade? Tem lugar que não vai ter. Então é melhor atender 4, 5 cidades numa tendência de quantidade X, mas você ter uma solução e você ter geração de emprego ao mesmo tempo que você possibilite capacitação e uma lógica que realmente dê resultado, ou seja, que seja profissional. Não, sensacional. E o Brasil é muito grande, né? A solução que se aplica no município de São Paulo não vai se aplicar lá no interior, no sertão do Nordeste. Né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que... A gente estava aqui na porta, a Eliana da Sabesp, que hoje está na ABS, ela veio provocar o Pedro, né? Falar, temos que resolver a questão do saneamento rural e do resíduo na rural. É uma questão dificílima, porque a gente, quando estava no estado, a gente criou sistemas de logística reversa rural, mas você tem distâncias que são quase impossíveis de trabalhar, mas você tem que criar mecanismos. E aí, como fazer isso? Muito difícil, né? Bom, gente, acho que deu o nosso tempo, né? Poxa, que pena. Tinha mais uma meia dúzia de perguntas aqui para fazer, mas agradeço demais a presença dos senhores, Antônio Januzzi, Ivan Mello, Pedro Maranhão. Foi muito bom, muito legal mesmo. Fico honrado com a presença de vocês. E vamos encerrando aqui o nosso podcast. Peço para que nos sigam lá no YouTube, SAISCOM. Amanhã já vai estar disponível para a gente assistir. Grande abraço, obrigado.